Função quadrática. Hoje nós vamos começar a estudar sobre função quadrática e vamos falar um pouquinho sobre a definição de função quadrática, o gráfico, zeros, raízes e coordenadas do vértice da parábola. Tá? Zeros ou raízes e coordenadas do vértice da parábola. Definição. O que é uma função quadrática? Isso é o que uma definição faz. Uma definição ela diz o que é uma função quadrática. Tá? Então, chama-se função quadrática, aqui, ou como alguns professores e alguns livros vocês vão encontrar, função polinomial do segundo grau. Tá? Qualquer função f que sai dos reais e vai até os reais, dada por uma lei na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde eu tenho que esses números aqui, a, b e c, eles são números quaisquer reais. E ele só tem uma restrição, o a tem que ser diferente de zero, o b, o c pode ser igual a zero, mas o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos. A primeira aqui eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, onde eu tenho que a é igual a 3, b igual a menos 4 e c igual a 1. Olha só, no lugar do a eu tenho 3, no lugar do b eu tenho menos 4 e no lugar do c eu tenho o número 1. Eu tenho essa outra aqui, x² menos 1. Repare que eu não tenho número algum aqui do lado do x², então se eu não tenho número é 1. Então a vale 1. Repare que agora aqui, o termo b, ele multiplica o x. Nesse caso aqui eu não tenho alguma coisa vezes x, então quer dizer que o b vale 0. E o c é um número chamado termo independente, é menos 1. f de x igual a 2x² mais 3x mais 5. O a vale 2, o b vale mais 3 e o c vale mais 5, ou simplesmente 5. Tá? Então a gente identificou aqui. É importante a gente identificar quando a gente for trabalhar com zeros da função. E f de x igual a menos x² mais 8x. Olha só, aqui é o a, menos 1. O b está aqui, mais 8, ou simplesmente 8. E como eu não tenho um número sozinho, ou seja, não tenho um termo independente, então c vale 0. Isso aqui são a maneira de você observar de uma função quadrática. Agora vamos ver o gráfico dessa função. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, aí agora a gente troca no lugar do f de x, aqui ó, lá na definição é o f de x. Eu posso usar y no lugar do f de x. Então, no lugar do f de x, eu vou trocar por y. Y igual a x² mais bx mais c. Com a diferente de zero, eu tenho uma curva e ela recebe o nome de parábola. Esse é o nome do gráfico de uma função quadrática. Por exemplo, vamos construir o gráfico y igual a x² mais x. Primeiro passo, a gente atribui alguns valores para x. Isso é de forma aleatória, não existe uma regra, tá? Eu recomendo vocês usarem, por exemplo, de menos 2 até 2. Ou dependendo, às vezes a gente tem que usar mais valores. E depois nós calculamos o valor correspondente de y e em seguida ligamos os pontos obtidos. Eu vou fazer uma tabela de valores. Inicialmente eu vou usar esses valores aqui, ó, de menos 3 até 2. Então eu estou escolhendo x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a menos meio, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Aí fala, professor, por que você usou esse valor aqui, menos meio, né? Depois nós vamos ter uma justificativa para isso. Mas nesse momento eu estou usando estes valores aqui. Então tem que fazer a continha. Eu vou olhar aqui a função. A função é y igual a x² mais x. Então no lugar do x eu vou trocar por
menos 3. Então, o montando inicialmente, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar menos 3 ao quadrado. Estou colocando entre parênteses porque o número é negativo e aqui nós vamos ter que fazer uma operação de sinal. Aí mais, de novo, negativo, menos 3. Agora eu vou fazer a conta. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, como o expoente é par, fica positivo. Então vai me dar 9. Aqui eu faço a continha, mais, com menos me dá menos 3. 9 menos 3, 6. Então, quando x for igual a menos 3, o y, nesse caso aqui, é igual a 6. Mesma conta agora para o menos 2. Menos 2 ao quadrado mais menos 2. Como o expoente é par, então o resultado fica positivo. Menos 2 ao quadrado é 4. E mais com menos vai dar menos, então menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Pode fazer a mesma coisa com menos 1. Menos 1 ao quadrado mais menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais com menos me dá menos, então menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Aqui, que pode dar um pouquinho mais de trabalho. Menos meio ao quadrado mais menos meio. Primeiro calcula a potência. A potência de menos meio ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4, ou seja, virou 1 quarto. Mais com menos dá menos, menos meio. Então, você tem que fazer esta conta aqui, ó. 1 quarto menos meio. Primeiro passo, você tira o MMC entre 4 e 2, que vai dar 4. Divide pelo de baixo, 4 dividido por 4 é 1. E multiplica pelo de cima. 1 vezes 1 é 1. Aí menos, agora pega o 4 e divide por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Portanto, isso aqui vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1 sobre 4. Sempre quando tiver uma operação com fração, o que nós temos que fazer? MMC. Então, ficou menos 1 quarto a resposta final. 0 ao quadrado mais 0. 0 ao quadrado é 0. 0 mais 0 é igual a 0. Agora, 1 ao quadrado mais 1. Repare que agora eu não preciso colocar entre parênteses, porque o sinal não é negativo, então não vai afetar em nada. 1 ao quadrado, a gente calcula que me dá 1, mais 1 que vai dar 2. 2 ao quadrado mais 2, 4 mais 2 é igual a 6. Ok? Agora a gente monta os parzinhos aqui. Ó. Eu tenho um parzinho menos 3 e 6. Tá aqui, menos 2 e 2. Menos 1 e 0. Menos meio e 1 quarto. 0 e 0. 1 e 2 e 2 e 6. Por que eu preciso montar esses parzinhos? Porque isso aqui que eu vou colocar no gráfico. É esses pares ordenados, onde o que está à esquerda aqui, referente à coluna do x, está sobre o eixo do x, isso aqui está sobre o eixo do y. Okay? Relembrando, ó, eixo x e eixo y. A gente tem lá vamos pegar esse daqui, 1 e 2. Seria, digamos, aqui 1 e aqui, digamos, o 2. Então, você faz o pontilhado, faz aqui e marca esse pontinho aqui. Depois que eu marcar todos esses pontos, você faz a linha, ligando eles. Você não pode usar régua nesse caso, porque é uma parábola, então é uma curva. Você faz a linha ligando eles, como a gente fez aqui. Aqui nós temos o ponto 1 para x e 2 para y, essa bolinha. Esse ponto aqui, 2 para x e 6 para y. Aqui o ponto 0, 0. Aqui o ponto menos meio e menos 1 quarto. O ponto aqui é menos 1 e 0. Esse ponto aqui é menos 2 e 2. E esse ponto aqui é menos 3 e 6. E aí a gente passa fazendo esta curva. É assim que fica o gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Então, quanto mais pontos eu tiver, melhor vai ser o meu traçado, a construção do meu gráfico. Então, se você tiver tempo e paciência, use mais pontos. Tá? Quanto mais pontos, melhor.
Repare aqui, por que eu usei aquele menos meio e menos 1/4? Repare que é bem aqui nesse ponto, menos meio e menos 1/4, que a curva tem tipo uma pontinha suave, tá? Por isso que eu digo que não pode usar régua, porque se você colocar régua aqui, ele não liga os pontos. Então ele é uma curva. Isso é extremamente importante. Uma observação muito importante. Ao construir o gráfico de uma função quadrática, y que é igual a x² mais bx mais c, notemos sempre que, se a é maior do que zero, o que isso quer dizer? Se o a é positivo. Se o a é positivo, eu tenho a concavidade voltada para cima. Ou seja, o gráfico vai parecer isso aqui. Se o A é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, desta maneira. Ok? Então, nós temos aqui, voltada para cima, representa um A maior do que zero. Voltada para baixo, representa um A menor do que zero. Isso aqui é uma característica que a gente consegue olhar para a função e já identificar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Voltando lá nos slides iniciais, que a gente deu alguns exemplos, a gente pode olhar aqui, ó. Esse aqui, ó, A igual a 3, positivo. Se é positivo, concavidade voltada para cima. Aqui o A igual a 1, positivo, voltada para cima. O A igual a 2 é positivo, voltada para cima. E o A aqui é menos 1, então concavidade voltada para baixo. Então, nós temos essa característica aí. Zeros ou raízes da função quadrática. Chama-se zeros ou raízes da função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero, os números reais tais que f de x igual a zero. Eu estou interessado em procurar números que eu coloco no lugar do x, e quando eu fizer as continhas, vai me dar um resultado igual a zero. Como que eu faço isso? Usando uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Que, então, a solução das raízes é dada por essa fórmula aqui. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4ac sobre 2a. E nós também temos que o b² menos 4ac, ele é chamado de delta, ou seja, discriminante. Então a gente pode, no lugar disso aqui tudo, trocar por um valor chamado delta, que é só para facilitar as nossas contas. Nada diferente disso, ok? Então, por isso que é extremamente importante a gente saber identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. E jogar aqui na continha para fazer esses cálculos. Então, resumindo, a gente tem que f de x é igual a zero. Isso implica que ax² mais bx mais c é igual a zero. Que implica que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, dividido por 2a. Então, nós temos uma observação também extremamente importante sobre o delta, o discriminante, sobre o que está dentro da raiz. Se esse valor aqui, b² menos 4ac, ele é positivo, ou seja, maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas, que a gente vai chamar de x1 e x2. O que quer dizer? Quer dizer que x1 é diferente de x2, quando eu tenho um delta positivo. Quando o delta é igual a zero, eu tenho só a uma raiz. Ou, para ser mais preciso, há duas raízes iguais. Tá? Então, a gente chama que tem uma raiz dupla. Tem alguns exercícios que falam, para ter uma raiz dupla, o que você precisa fazer? Você tem que encontrar que b² menos 4ac tem que ser igual a zero. E quando o delta é negativo, não há raiz real.
Então, quando você estiver fazendo a continha, eu pedi para calcular a raiz e de b ao quadrado menos 4ac for um número negativo, você vai dizer assim, x não pertence ao conjunto dos números reais. E está resolvido o seu problema. Tá? Coordenadas do vértice da parábola. Quando eu vou fazer a nossa parábola, a gente viu que eu tenho a concavidade voltada para cima, se o a é maior do que zero, e a concavidade voltada para baixo, se o a é menor do que zero. Mas repare que toda parábola tem, digamos, uma pontinha aqui. Isso aqui é chamado de vértice. Vértice. Esse é o nosso vértice. Ok? Então, vou apresentar agora uma fórmula que vai dizer como que eu calculo o vértice. Então, a gente viu, quando é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima em um ponto mínimo. Olha só, quando eu tenho aqui o maior do que zero, esse aqui é o menor valor que a parábola pode ter. A gente chama de ponto mínimo. E quando A é menor do que zero, agora eu tenho um ponto máximo. Como que a gente calcula isso? Ó, em qualquer caso, as coordenadas são dadas assim. Então, aqui eu tenho o x do vértice, vai ser igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Calculando isso daí, você sabe aonde que vai ser a pontinha da sua parábola. Aí normalmente a gente calcula o vértice e pega 2 pontos para a direita e 2 pontos para a esquerda. Aí a gente consegue montar o gráfico bonitinho. Olha só, esse aqui é um exemplo do A maior do que zero. Repare o seguinte, que o vértice, se a gente fizesse aqui um traçado aqui em linha reta, ele divide exatamente o nosso gráfico em duas partes iguais. Então, por isso que a gente pega 2 valores para a direita e 2 valores para a esquerda partindo do vértice. Se aqui, por exemplo, for 2, para a gente montar a nossa tabelinha, eu pego 2 valores para a direita, ou seja, 2 eu vou pegar, além do 2 eu pego o 3 e o 4, e pego o 1 e o 0. Aí você consegue montar o gráfico bonitinho. Então o segredo sempre é, quando for fazer o gráfico, calcular o vértice da sua parábola. E aqui mostra quando é negativo, quando a concavidade é voltada para baixo. E repare o seguinte, que nesse desenho aqui, ó, com a concavidade voltada para cima, o vértice é o ponto mais baixo do gráfico, que é chamado de ponto mínimo. Ou seja, o x desse ponto aqui é o ponto mínimo e o y é chamado de valor mínimo. E quando a concavidade é voltada para cima, é o mais alto do gráfico. A gente sempre olha aqui no eixo x. Então, esse aqui é o ponto mínimo, máximo, e esse aqui é o valor máximo. Por último, nós temos o conjunto imagem de uma função. Agora eu estou interessado em olhar para a função e saber quais são o tamanho do conjunto que todos os resultados da função vai sair. Então, nós temos duas possibilidades. No primeiro caso, quando A é maior do que zero. A gente já viu que a concavidade aqui é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, então o conjunto imagem vai ser um y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual que o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. O y do vértice está aqui, então qualquer valor aqui para cima sempre vai ser a imagem da nossa função. Então a gente escreve o conjunto imagem desta maneira. E quando a concavidade é voltada para baixo, agora o y ele é menor ou igual que o y do vértice. Eu tenho o y do vértice, então a imagem da nossa função está aqui. A imagem é sempre os valores do eixo x, do eixo y, e o domínio é os valores do eixo x. Eu quero que vocês lembrem lá de Matemática 1, quando vocês estudaram o início de funções e falou de imagem e domínio. Okay? O conteúdo da aula de hoje foi retirado de um site da internet chamado somatemática.com.br e lá tem várias ações, várias coisas interessantes. Tá bom? É isso, obrigado.